Boa tarde, taverneiros e taverneiras. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, como falado no programa anterior, hoje iremos falar sobre o armamentismo. Iremos falar sobre a importância da arma de fogo para a população civil. Isso é um assunto muito importante, principalmente para nós conservadores. E hoje, para debruçar sobre esse tema, estamos aqui com o nosso apresentador, também co-host, Rodrigo Caon. Boa tarde, Caon. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Tito. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. Mais um sábado aqui. Vamos seguir. E no meu lado esquerdo aqui está meu amigo, meu primo querido, entusiasta do tiro esportivo, atirador esportivo, cara fantástico, tem um conhecimento muito bom sobre a área, Cristiano Tito Moura. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Caon. Boa tarde, ouvintes. Vamos debruçar um pouquinho sobre esse assunto aí hoje, né? Vamos ver o que nos espera aí. Pois é, pessoal, esse assunto é muito importante e muito pouco falado. A gente vê muito poucos canais falando sobre isso. E nós, da Taverna, temos essa proposta de levar assuntos que incomodam e que é importantíssimo serem falados, ser conversado, debatido. E por isso mesmo a gente vai trazer a luz do conhecimento para vocês ouvintes que às vezes não têm informações sobre o assunto, às vezes têm medo por desconhecer. Então é por isso, é utilidade pública o que propomos a fazer aqui hoje. Então vamos começar aqui vou fazer uma pergunta para Caon. Ô Caon, qual a relevância do armamento para a população civil na sua cosmovisão? Arma de fogo, o que significa arma de fogo na posse do cidadão de bem? Eu acho que primeiro, né, vou até fazer uma alteração na pergunta, por que a arma de fogo é irrelevante? Vamos falar aqui de Brasil, né, no nosso contexto. Sim, eu acho que é muito cultural do brasileiro a questão de ter medo de uma arma de fogo, né? E é interessante que a gente pode observar, acho que no imaginário do brasileiro, as coisas que o brasileiro mais gosta, acho que listar as 10, eu não tenho dúvida que vai estar no top 3, duas coisas aqui, piscina dentro de casa ou carro. Primeira questão da piscina, né? Assim, todo mundo quer botar uma piscina dentro de casa, tem esse sonho de fazer um churrasco, botar uma piscina, nem que seja aquela de plástico, né? Não precisa nem fazer, mas as pessoas nunca param para pesquisar assim, quantos acidentes acontecem, né? Em piscinas dentro de casa, quantas pessoas ou crianças morrem afogadas. É um número altíssimo, mas ninguém se preocupa com isso. Outra coisa é um carro, né? Tem essa coisa assim, não, mas se tiver uma arma dentro de casa, alguém pode pegar, ou pode cair na mão de um bandido, tem essa coisa. Mas assim, se você compra um carro, esse carro por acaso é assaltado, e durante esse assalto, esse carro é usado para um sequestro, a gente é culpado pelo sequestro? Isso não faz sentido, né? Então assim, a gente vê que é um negócio muito cultural, que vem de décadas, que tenta fazer uma coisa, criminalizar você ter o direito à posse de uma arma, ou até fazer uma visão demoníaca, né? Não, tipo assim, a arma é um negócio mal dentro de casa, uma pessoa uma pessoa cristã não pode ter uma arma dentro de casa. Então assim, é algo muito cultural, com certeza proposital, que afasta, né, essa cultura dos brasileiros serem contra uma arma de fogo dentro de casa. Entendi. Muito bem falado, Calma, sobre essa peixe que foi colocado pelo governo, né? O governo impôs isso à população às vezes, que quer aquela população dentro do seu curral ali, controlado. Sim. Eu vou passar a mesma pergunta para Tito. Tito, na sua visão de mundo, e você como atirador esportivo, que está no meio ali, no dia a dia, qual a relevância, qual a importância da arma de fogo para o cidadão de bem? O que significa isso? É só uma questão de segurança pública, questão de liberdade? Eu acho que o primeiro ponto é a liberdade. Porque um cidadão armado, né, como já dizia nosso ex-presidente, jamais será escravizado. A população armada jamais será escravizada, né? E assim, para você parar um homem armado, mal, um homem bem armado. A gente pode estar nós quatro aqui, se chegar um cara armado aqui de mal, ninguém vai conseguir parar, entre aspas, né? Se ele estiver armado. Estando armado iguala as forças. E assim, eu vejo que, como o Caon citou aí, a gente não tem uma cultura de ensinar nossas crianças, adolescentes, adultos e pessoas mais velhas, né, a cultura do armamento. Visto que, antigamente, se você ir em toda casa, década de 80 para trás, praticamente toda casa tinha uma arma, um 38, ou um 22, ou um espingarda. Então, é uma cultura que foi se aquebrantando com o passar do tempo. E eu creio que
essa perspectiva, essa visão de mundo, dessa cultura está se mudando. De uns tempos para cá vai se mudando porque a gente vê que a polícia, a parte policial e militar não consegue dar aquela segurança falsa que a gente acredita que tem. Que a gente acha que a gente está num mil maravilhas às flores e não está assim. A gente tem uma perspectiva de mundo aí que a gente chama, né, que o pessoal lá no meio do tiro fala que é a ovelha. Tá tudo bem, nada vai acontecer e não é bem assim. Então acho que o primeiro ponto é esse, a liberdade. Você tendo a liberdade, você consegue correr atrás das outras coisas, né? Entendi. Eu vou muito para esse lado também. Eu acredito que, principalmente no debate público, a questão da arma de fogo está muito ligada à questão da segurança pública. Eu acho que isso é equivocado. Eu acho que antes da segurança pública, a arma de fogo tem a ver, está relacionada diretamente com as liberdades individuais. Porque a única forma de você parar um Estado opressor, um Estado policialesco, que quer retirar suas liberdades, sua propriedade, é se você, como cidadão, pode se defender, defender sua família, seu patrimônio e tudo aquilo que você acha importante, seu estilo de vida. Então, veja bem, a liberdade é anterior à segurança pública. Obviamente, concordo, a gente vai pelo lado da segurança pública também. A arma de fogo, a população armada, ela é uma ferramenta de dissuasão. O bandido vai pensar 2, 3 vezes em lhe atacar se desconfiar que você está armado. Você concorda comigo? Concordo. E assim, eu acho que até é um reforço policial, vamos dizer assim. Sim. Que um cidadão armado ele pode ser um reforço para a polícia. Sim. Um exemplo, a gente tá saindo aqui, há um assalto a alguém armado de bem, consegue dar um reforço para a polícia que ela não estaria presente. Então, eu acho que é até um reforço policial, um cidadão de bem armado aí com treinamento, né? Que a gente sabe que tem que ter um treinamento. Então, acho que seria um bom reforço aí para a polícia. Até porque o Estado ele não é onipresente. Onipresente é apenas Deus. Exatamente. Então, se o Estado ele não é onipresente, ele não consegue cabalmente garantir a minha segurança. Então, se ele não consegue garantir minha segurança, ele não tem o direito de tirar minha arma de fogo. Você concorda comigo? Concordo. E você, Cão? A respeito, Tito falou muito bem sobre a equiparação de forças. Geralmente, quando você pega um homem que tem uma densidade corporal maior, ele tem um porte maior, força maior, contra uma mulher, o que você acha que a arma de fogo pode fazer num contexto desse? Como te estava explicado, né? Assim, a arma ela é um reforço. E assim, muitas vezes, até num contexto, né? Homem a homem, ou até numa questão de um assalto, muitas pessoas pensam assim, não, mas você está armado, pode acontecer uma fatalidade e tal, mas assim, você está desarmado, você está entregando 100% de saída na mão do assaltante ou do agressor. Você tem uma forma de se defender, pelo menos você está tentando ali deixar 50-50, né? O que vai acontecer só Deus sabe, mas assim, você entregar a sua vida na decisão do agressor, isso é um absurdo. É a questão de, tipo assim, o Estado, ele tenta fazer com que todo mundo seja uma ovelha. E assim, e acostumar que as pessoas se sintam como ovelha, né? Então, assim, é muito absurdo. O Estado, ele falha 2 vezes. Primeiro, né, na questão de vender essa questão de que o cidadão não precisa de uma arma de fogo para sua defesa. E também na questão de resguardar a segurança, né? E quando a gente fala que falha 2 vezes, não é uma crítica às forças policiais. Porque eles são trabalhadores também. Mas é uma limitação que não tem jeito. Mas assim, não tem como você ocupar todos os lugares, né? E assim, a história prova que quanto mais uma sociedade, né? Quanto mais ela é forçada ao desarmamento, mais em risco ela se coloca, mais aumenta a violência, a criminalidade, os agressores, né? Os opressores chegam com mais força. E você, Tito, em sua opinião, essa questão de equiparar a força de um agressor, não necessariamente de gêneros diferentes, homem e mulher, mas até mesmo um homem, às vezes que não tem o mesmo porte que o outro homem, está sendo agredido de forma injusta. Qual é a sua opinião sobre isso, a arma nesse sentido? Relatando só um pouquinho sobre o lado feminino, né? Um homem contra a mulher, sobre abuso, feminicídio, toda dessa área. Hoje tem um estudo relatando que mais de 90% das chances da mulher sair sem ter o agressor ter cometido algum ato contra ela estando armada, tem mais de 90% de chance dela sair. Então, só por ela estar armada. Ela não estando armada, é 100% de chance dela perder. Porque a mulher pode ser lutadora, infelizmente ela pode treinar um jiu-jitsu, um muay thai, pode fazer qualquer tipo de atividade física, pode ter um porte até um pouco maior do que o convencional para a mulher, mas infelizmente pela genética ela não vai conseguir de igualar com o homem, e com a arma ela consegue se igualar. E nem só essa questão genética, né? Mas assim,
Claro que as artes marciais também são muito importantes. Sim, com certeza. Eu mesmo sempre fui um praticante, apaixonado. Mas, assim, muito dessa metodologia, né, de treino de arte marcial não te prepara para uma situação de risco, essa situação de estresse, né, de perigo iminente, em que sua vida tá valendo risco. Então, assim, a arma de fogo é muito mais necessária nesse caso do que só a habilidade, né? Exatamente. Como a gente vê aí, né, no decorrer de anos, o que conseguiu a mulher se proteger mais. E hoje, no clube, a gente vê um número gigantesco de mulheres procurando tirar uma posse, se tornar CAC, né? Para que ela possa se defender. Porque a gente sabe, eu tenho esposa, o Vinícius tem esposa, não sei se cada um tem, ou se tem namorada. Então, passando na rua, a gente sabe que tem homens aí que, infelizmente, passam, tomam a boca, ou às vezes até puxa, faz alguma coisa. Sim. A mulher tem que saber se defender, ela tem que estar pronta para se defender. Não que ela vai usar dos meios a qualquer custo, não. É uma justa agressão, para ela se defender. Então, ela consegue se equiparar ou até superar o homem quando ela está com a arma na mão. A gente tem um caso eu não me recordo agora qual é o cargo dela, aqui em São Paulo. O cara agrediu ela sacou a arma e cessou a agressão. Sem precisar de disparo. Sem precisar de disparo. Ela só fez o saque, fez o engajamento, cessou a agressão do cidadão que estava vindo, né? Então, ela cessou ali. Então, não houve nada contra ela e nada contra ele. Na hora que o cidadão lá viu ela armada, pronto, já se recuou. Então, ela não houve nada contra ela. Então, eu acho assim, equipara as forças igualmente. Assim como, em minha cosmovisão, assim como a bomba nuclear é um mal, no sentido assim, porque ela é altamente destrutiva, né? Mas eu gosto de fazer uma comparação. O mundo nunca viveu um tempo de paz como depois da criação da bomba atômica. Sim. Por quê? Porque um país percebeu, olha, se eu for atacar uma potência nuclear, eles vão acabar com a gente. Então, o que se chama isso? É o poder de dissuasão, ou seja, não vai ter o conflito porque eu sei que meu inimigo está armado. Tem condição de se defender. A arma de fogo, nesse contexto, quando ela está bem difundida na população, ela cria isso no imaginário do marginal, do bandido. Porque ele imagina assim, se essa pessoa estiver armada, eu vou pensar 2 ou 3 vezes. Exato. Então, aí quando a gente vai para os dados, né, Tito, né, Caon? A gente vai comparar, por exemplo, países que são mais bem armados, aí tem sempre aquele argumento falso e aquela falácia, né? Ah, mas você quer comparar Brasil com Estados Unidos, comparar Brasil com Suíça? Então tá bom, vamos comparar o Brasil com o Uruguai. O Uruguai é o país da América do Sul mais bem armada, a população mais bem armada, é uma arma a cada 6 habitantes. Exato. E é o segundo país com menos homicídios na América do Sul. Então o Uruguai é um país desenvolvido a nível europeu ou a nível dos Estados Unidos. O Paraguai é um país do mesmo 25%, um quarto da população do Paraguai está abaixo da linha da pobreza. Também é um país que tem uma política liberal muito grande em relação às armas de fogo, ou seja, você como cidadão comum comprar sua arma. Resultado, o Paraguai é o segundo país com menos homicídios na América do Sul. Então, essa falácia de que a arma de fogo ela vai gerar homicídio, isso já foi demonstrado faticamente com dados que não é verdade. E você falando do Paraguai aí, o único lugar onde o Paraguai tem um índice de violência gigantesco, onde é que é? Na região desarmada. Fronteira com o Brasil. Fronteira com o Brasil. Por quê? Porque é Brasil. Exatamente. Passou da fronteira para dentro, é tranquilo. Na fronteira com o Brasil, é extremamente violento. Eu queria trazer um dado aqui para mostrar, pessoal, que não cabe falácias. Não se acostume com o que é vendido para vocês. Vão atrás. Inclusive, quando saiu o Estatuto de Desarmamento, né? Não, acho que 600 mil armas foram devolvidas, né? Era aquela coisa assim, não, vamos impedir que essas armas cheguem na mão dos bandidos. De lá para cá não faltou arma na mão de bandido. Inclusive, eu ia trazer esse dado. O diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, na época esse é o chamado especialista, né? Na época do Estatuto de Desarmamento, ele falava assim, não, a gente tem que desarmar a população brasileira porque sem tirar arma de fogo, os homicídios vão cair. Eu vou trazer um dado para vocês entenderem como isso não é verdade e não se provou no tempo. Então, se a política pública foi criada sob premissas, essas premissas não se confirmaram, ela deve ser revogada. Os homicídios no Brasil em 2003, 51 mil mortes. 51 mil mortes foi quando o Estatuto de Desarmamento foi impetrado. Em 2016, esses homicídios foram para 61 mil. Então, 10 mil pessoas morreram a mais. Isso em 13 anos do governo Lula e Dilma. Aí entra Michel Temer e começa a flexibilizar o acesso às armas de fogo.
Entra o governo Bolsonaro e flexibiliza ainda mais. Resultado, em 2022, pessoal, presta atenção, em 2016 tivemos um pico de 61 mil mortes. Em 2022, 40 mil homicídios no Brasil. 21 mil pessoas morreram a menos em relação a 2016. Aí vocês perguntam assim, como isso é possível? Mais um dado. Quando o Bolsonaro assumiu, e Tito sabe muito bem disso, existiam 117 mil CACs. O que são CACs? Colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Pessoas que ou praticam o tiro esportivo, mas que possuem arma. Em premissa, 117 mil. Ano passado, de 117 mil foi para 800 mil. Ou seja, 7 vezes mais pessoas com acesso à arma de fogo. 7 vezes mais. E o homicídio caiu 20 mil. Então, peraí. É fático. Não precisa de um escrutínio, não precisa fazer uma análise profunda. Tá na cara que o acesso à arma de fogo pelo cidadão de bem não vai trazer como consequência um aumento de homicídios. Muito pelo contrário, os homicídios caíram. Então isso, por si só, já não é o suficiente para manter essa legislação como está. E a partir agora do 1º de janeiro deste ano, com o novo governo, com as medidas que foram tomadas, já começou a aumentar. De CAC não poder ir para o clube portando a arma, já diminuiu as emissões dos certificados, você poder fazer as provas, então já começou a ter um aumento. Estão tirando as armas e já começou a ter um aumento no violento. A minha pergunta é justamente sobre isso, e vou direcionar a Tito, porque está no meio, a respeito desse novo governo que entrou aí. Um governo progressista, de esquerda, anti-armamento. Qual é a política pública do atual governo em relação às armas de fogo, Tito? Como é que está aí? Explica pra gente. Assim, deu ligeiramente uma leve freada, né? Uma brusca freada, na verdade. Questão aos armamentos. A aquisição. Estão querendo restringir alguns calibres que antes eram permitidos, né? E isso não é só para CAC não, tá? Automaticamente já restringe também para a polícia. Porque antigamente mesmo a polícia só poderia ter calibre 9mm só militar. Não, perdão, militar não. Força Armada. Os militares só podiam ter 380 e 40. A 40 era do Estado. Então, a famosa PT-100, né, Tito? Isso, a famosa PT-100. Então, só as Forças Armadas poderiam ter calibre 9mm. Aí depois, por conta dos CACs, que foram liberados 9mm para todos. Então, o CAC perdendo, automaticamente eles também perderão. Porque há um vínculo, né? E aí, assim, as medidas do novo governo. Hoje você não consegue mais comprar insumo para fazer munição recarregada, que o custo cai pra caramba, né? Uhum. Não consegue comprar... A própria munição original tá mais escassa. Quem tem estoque ainda consegue, mas quem não tem, não consegue. O próprio armamento não tá saindo pedido de compra, não tá... Eu tenho amigos aí que tá desde novembro com pedido de compra e não saiu mais. CRs que começaram a ser emitidos agora, ainda bem que estão emitindo com a regra anterior, 10 anos de validade, tudo certinho. Já começaram, mas não estava. O pessoal da Câmara e do Senado estão correndo atrás para ver se consegue melhorar isso aí pra gente. O que eles chamam de bancada da bala, né? Bancada da bala. Pejorativa. Pejorativa, exatamente. Aí assim, mas muita coisa está sendo regredida. No caso dos atiradores, a gente poderia ter 5 mil munições por arma por ano, agora só pode ter 500. 10%. E assim... A gente tem atirador lá no clube que o cara dá 500 disparos em um treino. Um cara competidor. Tem Thiago aí, ele é campeão baiano. Thiago Veiga é campeão baiano, campeão brasileiro de IPSC, né? O cara atirador é excelente. Então, ele, com 500 munições, não dá pra ele nem aquecer pro treino dele. E aí um cara desse não pode. O cara tem que fazer o quê? Se não tem munição pra poder atirar. E o que é mais assustador, eu acredito, nesse tipo de legislação, é porque o tiro esportivo é um tiro esportivo, é um esporte. É o único esporte no Brasil que você tem que comprovar a residência, ocupação lícita, fazer curso psicoteste, enfim. Imagine você ter que jogar seu baba, seu futebol, você antes de jogar seu baba você tem que fazer um curso psicoteste, tu tem que comprovar, tu só pode entrar na quadra se tu mostrar comprovando de residência. Então assim, é esporte, inclusive é o primeiro esporte que trouxe a medalha olímpica para o Brasil. Isso mesmo. Não é o governo da defesa do esporte? Então, vamos saber diferenciar as coisas. Vamos deixar um pouco de política de lado. Então, política pública é para os brasileiros. E eu queria fazer uma pergunta para Cão também, Cão. Sobre essa questão também da arma de fogo. Como ela
muito importante para a defesa da soberania de um país, também a respeito de como a arma de fogo ela consegue evitar uma distopia, evitar que um Estado se torne opressor e acaba tirando as liberdades individuais das pessoas. Você sabe do caso do gueto de Varsóvia, que aconteceu lá na Polônia no ano de 1939, quando os nazistas invadiram a Polônia. Eles colocaram, Titão, todos os judeus, tudo no centro de Varsóvia, fizeram um muro de 3 metros e começaram a juntar gente. 3 milhões de pessoas no espaço de 3 quilômetros quadrados. Densidade demográfica absurda, pessoal sem comida, sem acesso a água, sem acesso a nada. E começaram a retirar esse pessoal de lá para os campos de extermínio. Só que o povo que estava lá percebeu que estava indo para o abate. E reagiram. Reagiram tanto que expulsaram as forças nazistas. Isso, poucos homens armados, que eles conseguiram ali, poucas armas, poucas granadas ali com o pessoal da resistência polonesa. E eles conseguiram rechaçar o que até então era o maior exército do mundo. O melhor. Eles não eram o maior, mas era o melhor, mais bem equipado, mais bem treinado. E expulsaram não somente esses soldados, mas a elite dos soldados, que foram a SS. Tiveram que chamar 2 batalhões da SS, exército pessoal de Hitler. E os caras seguraram, resistiram. E o único sobrevivente do gueto de Varsóvia falou uma frase que me tocou muito. E eu queria trazer para vocês, ouvintes e vocês que estão aqui conosco. Ele falou assim: nós sabíamos que íamos morrer, mas queríamos escolher onde e como. Isso que a arma de fogo proporciona pra gente, o empoderamento de verdade. As mulheres que estão nos ouvindo, o empoderamento feminino é isso, é você poder resistir a uma injusta agressão. Na sua concepção, Carl, você concorda com isso? Que a arma consegue esse poder ou não? Eu concordo totalmente. Posso citar 2 exemplos aqui práticos, né? A gente tem vários aí pela história, pelo mundo, como você acabou de citar um. Você citou aqui na questão do Paraguai, ser um país com uma grande quantidade de armas por cidadão, né? E se a gente lembrar o contexto histórico, né? A gente sabe que o Brasil fez uma limpa no Paraguai. Não por culpa do Dom Pedro, do Brasil, mas assim, Solano Lopes, né? Então, quis comprar uma guerra com o Brasil, acabou não aguentando, então foi nos livros de história paraguaios, né? O Brasil é tido como o bicho-papão, um monstro, mas assim, quando a população ela passa por uma situação de real perigo, onde sua soberania é ameaçada, sua proteção, quando você não tem forma de garantir, né? Quando você percebe que o Estado ele é incapaz de fornecer sua segurança, então é natural que essas coisas aconteçam. A gente está aqui numa rádio de viés evangélico, né? E assim, eu tenho toda certeza que de cada 10 evangélicos podem estar ouvindo isso aqui, de 6 a 7 são contra ter uma arma de fogo, até desmaia se vê uma arma de fogo numa mesa, né? Mas assim, muitos deles também são fascinados, eu tenho o sonho de poder ir para Israel, conhecer o Rio Jordão, mas assim, aquele pacote Rio Jordão, você só consegue comprar ele na CVC, onde quer que seja, né? Porque o Estado de Israel é um Estado armamentista. Porque Israel, de homens ou mulheres, né, todos são obrigados a entrar para o exército, todos são obrigados a treinar com armas. Então, assim, você só consegue andar em paz em Israel porque tem armas garantindo sua segurança. Inclusive as mulheres. Exatamente. As mulheres israelenses são ótimas guerreiras. Inclusive, eu vi uma foto esse dia emblemática. Tá a mulher no mercado, Titão, em Tel Aviv, comprando pão, alguma coisa e um fuzil do lado. AK-47. Um AK. Então, olha o empoderamento feminino. Quem é o cara que vai mexer com essa mulher, pelo amor de Deus? Vou direcionar a pergunta agora para Titão, muito sobre essa questão também, Titão. A gente estava comentando sobre a questão sobrevivencialista e como a arma de fogo, ela traz esse poder da gente fazer alguma coisa em situação de catástrofe. As pessoas pensam que nunca acontece. Pergunta ao ucraniano lá. Pergunte a eles o que eles acham que antes. Não, isso nunca aconteceu lá. Tá tudo explodido. Pergunte. As pessoas não sabem, porque às vezes não é muito divulgado na mídia algumas informações internacionais. Mas a África do Sul está passando por um problema gigantesco. Sabe o que está acontecendo na África do Sul, Cão? Lá está passando por uma série de apagões. Embaixada americana, embaixada britânica já falou assim, galera, se tranca em casa, estoca comida para uma semana. Agora, e quem não tem uma arma de fogo? Porque é nesses momentos que a bandidagem se engrandece. Eles já vivem no estado sem lei para eles, na cabeça deles. E se a lei não consegue realmente manter a ordem, quem vai manter?
Você vai esperar a polícia chegar na sua casa? Tenha a capacidade de defender você e a sua família. Nunca sabemos o dia de amanhã. O que você tem a falar sobre isso, Titão? Como você citou muito bem aí sobre a Ucrânia. A Ucrânia desarmava a população, o exército tinha arma, alguns civis ali também, mas a primeira coisa quando fez quando a Rússia declarou guerra foi o quê? Armar a população. Pegando idoso, homens, mulheres e armando. O pessoal não sabia nem como manusear uma arma de fogo. Mas teve a guerra eminência, armou a população. Então, assim, eu vejo, hoje no Brasil, se você olhar, tem mais CAC do que polícia. Isso é muito bom, por sinal. Exatamente. A gente tem um dado aqui, que hoje no Brasil tem 406 policiais na ativa, policiais militares na ativa, e 406 mil. E 306 mil forças armadas no Brasil ativos. E no Brasil hoje tem mais de 800 mil CAC. Ou seja, tem mais CAC do que juntar policial. A nativa tem mais. Então, hoje no Brasil passou já de 1 milhão de armas registradas. Que fantástico, hein? De armas de pessoas de bem. Não é pessoas que valem cometer um crime, um delito, não. Pessoas de bem armada. Com posse ou porte. O porte é praticamente impossível no Brasil, né? Só em caso de sequestro, algo do tipo, para conseguir. A posse já é mais tranquila, né? Então hoje a gente vê. Se tiver qualquer perigo iminente no Brasil, a gente tem aí pessoas, mais de 800 mil pessoas civis com o mínimo de instrução para poder manusear arma de fogo e combater, se for o caso. E citando a nação, quando ela não tem o armamento para proteger o seu civil, no Japão. O Japão, na época medieval ali, porque o Japão é um país armamentista, porque na época medieval os senhores feudais, vamos dizer assim, recolheram as armas para o pessoal não brigar pela terra. Recolheram as armas. Os Estados Unidos, sabendo que era uma população sem arma, iniciou-se a guerra, teve o ataque Pearl Harbor, e aí a primeira bomba atômica a ser explodida no planeta, né? Que foi a de Hiroshima e Nagasaki, por eles saber que o Japão não tinha arma. Porque se tivesse arma... O cidadão. Vocês vêm, então a gente vai confrontar. Hoje, até no Japão, até o policial lá, a arma geralmente é não letal. Eles não... Arma de airsoft, um exemplo do airsoft, né? A arma de airsoft no Japão, ela tem um limite de joule, de FPS. Até o airsoft. Até o airsoft é controlado lá. Então, é um país, vamos dizer assim, se tiver uma guerra iminente, é um país que tem... mais vulnerável, né? Por isso que o Japão morre de medo da China. Os japoneses... Esse caso aí, essas rusgas aí, China e Taiwan, os japoneses ficam desesperados. Desesperados porque a população não tem capacidade de se defender. A população, ela depende do Estado. Isso é muito ruim para o povo. E uma população muito idosa, né? Sim. Que a longevidade do Japão é incrível. Então, é uma população muito idosa. E os mais novos estão saindo do Japão. Porque, infelizmente, lá é um país pequeno. Então, o pessoal está saindo de lá para buscar melhorias, né, para si. Muita parte é feudal ainda, parte de campo, né? E só retornando aqui, aconteceu um caso nos Estados Unidos, no Rancho Grange. O pessoal tinha mais de 200 anos que tinha uma fazenda. Criava gado e tal. E aí o Estado falou, não, essa não é de vocês, a gente vai tomar. Acho que o Estado vendeu para os chineses, alguma coisa assim. A gente vai tomar. Não, é nossa. Aí a população armada, veio a polícia, veio o exército para tomar... confiscar o gado e tomar as terras. Vieram mais de 1.000 homens armados, homens e mulheres armados, de fuzil, que lá é liberado, fuzil, pistola, calibre 12, todo tipo de armamento que você pensar, proteger as terras, e até hoje está aí na justiça, está brigando e não tomar as terras. Ou seja, o Estado foi parado pelo povo. Foi parado pelo povo, exatamente. A pessoa fala assim, vocês falam muito dos Estados Unidos, mas como não falar? É a maior e melhor democracia do mundo, a gente vai comparar com quem? Aí, o Titão trouxe um dado aqui, temos quase 1 milhão de armas de fogo na mão dos civis. Os caras têm 8 milhões de fuzis, não é o exército não, é na mão do povo. 8 milhões de fuzis, 300 milhões de armas na mão dos habitantes. População civil. 300, a gente bateu 1 milhão, os caras têm 300 milhões de armas, é uma arma para cada pessoa. E eles têm 1 milhão, a gente tem no CIMA 1.700.000, só que muitas é de colecionamento, de caça. As 1 milhão que a gente passou aí é só de CAC nativa. De CAC. Mas tem 1.700.000 que tem pessoas que têm 2, 3, né? Então,
usando ali frequentemente é 1 milhão. Mas tem 1.700.000 aí, na ativa, vamos dizer assim, né? Pessoal, o papo tá muito bom, muito gostoso falar sobre esse assunto, porque realmente a gente tem que conscientizar os ouvintes, o pessoal que tá assistindo a gente, que a arma de fogo não é bicho papão não, galera. É uma ferramenta de extrema importância para você defender não somente você, sua integridade física, sua família, mas defender o seu estilo de vida. Você não ficar à mercê de um Estado opressor que quer tirar o que você acha que é mais importante para você. Então mude essa concepção sobre a arma de fogo, pesquise. E a gente está aqui para lhe provocar. A gente vai para o intervalo agora. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre um pouco de política, o que alguns políticos do passado fizeram para tentar tirar a arma do povo. O referendo de 2005 foi um fracasso para os desarmamentistas. Então, segura aí que vai ter muito, muito mais ainda para vir. Estamos de volta para continuar falando sobre esse assunto tão bacana, tão interessante e que muito pouco falado. A gente tem que falar sobre o armamento, pessoal. Temos que falar sobre a importância de ter uma arma dentro da sua casa. Isso é importantíssimo. Não deixa isso de lado. Não finge que isso... Não depende do Estado para defender sua casa, defender sua família. Não dependa, porque o Estado aí não é onipresente só Deus. Então, garanta a sua proteção, garanta o seu patrimônio. Eu queria abrir o segundo bloco, calma, falando sobre o referendo. O referendo em 2005, mas foi um tapa na cara dos armamentistas que eles esperavam assim. Não, a gente tinha acabado de se eleger, né? O governo do PT ainda estava em alta, muito popular. Vamos tirar a arma do povo e eles vão aceitar calados. Vamos passar até um referendo aqui, porque eles queriam proibir o comércio de arma de fogo. Ou seja, comprar uma arma de fogo agora só Força Armada e polícia. Era ilegal, ia ser ilegal um cidadão civil comprar arma de fogo, porque estava lá no estatuto. Eles submeteram isso a referendo, a população falou o quê? 59 milhões de pessoas falaram, não, eu não quero que vocês tornem o comércio de arma de fogo ilegal. Eu ainda quero ter chance ainda de ter. Foi um tapa na cara assim, gigantesco, porque a população falou assim, eu sou contra essa política. Eles fingiram que nada aconteceu, o Estatuto do Armamento entrou em vigor, mas tiraram só esse artigo. Então, o povo, querendo ou não, ele tem medo do Estado. Ele tem medo, porque senão tinha votado sim. Em sua concepção, Calma, por que aconteceu isso? Sim, tem até piada que o pessoal faz, né? Que no geral o cidadão precisa de duas armas. Uma para se defender dos bandidos e outra do Estado. Porque, é verdade. Assim, a gente pode observar, né, que a primeira coisa que esses governos revolucionários, né, no nosso caso aqui no Brasil, o PT, acho que a primeira pauta, quando eles assumem o poder, é o quê? A gente precisa coibir armamento, a gente precisa vetar o cidadão de se armar. Porque isso garante para o Estado o poder. Quando você tem uma sociedade desarmada, você sabe que nada que você fizer, você vai ter uma força contrária, né? Até quando a gente para pensar, né? Se a capital do país ainda fosse no Rio de Janeiro, será que muitas das coisas que acontecem em Brasília aconteceria no Rio de Janeiro? Com certeza não aconteceria, entendeu? Então, assim, a gente sabe que isso é totalmente estratégico. Quando a gente vê um caso de um país como a Venezuela, né? É muito parte disso. Então, o Estado, ele se coloca ali como o Deus soberano. Então, assim, não, a arma... Ninguém pode ter arma porque é perigoso, a não ser nós, né? Vamos olhar aqui no nosso cenário, né? Quantos ministros, quantos deputados, senadores contra o armamento. Veja a segurança a segurança armado, pessoal, né? Vê se tem alguém desarmado. Vejam os condomínios residenciais onde eles habitam, né? Seus filhos, famílias, todos à base de segurança altamente armada, né? Então, assim, é uma demagogia gigante essa história de que o cidadão de bem ele não pode ter uma arma, que ele não deve, ou que a arma é algo perigoso para ele. Entendi. E eu gosto muito de fazer a analogia, assim, brincar que o desarmamento é igual cultura de preço. Ele não funciona em lugar nenhum do mundo. Os caras tentam e não funciona. E olha os caras que tentam. Quando você controla o preço dos produtos, o que acontece? Os preços sobem. Foi provado na história. Quando você desarma a população, o que acontece? A população é frigelada ou pelo Estado ou pela bandidagem. É histórico. Quem foi que implementou o desarmamentismo? Hitler, Pol Pot,
Mao Tse Tung, Stalin, só a galerinha massa. Aqui mais próximo aqui, né? Mussolini, aí tem mais próximo aqui Hugo Chávez, e agora o Tupiniquim, né? Lá Tupiniquim, o Luiz Inácio Lula da Silva, que é desarmamentista. Então, galera, quem tá indo remando para algo que sempre deu errado, não tem como dar certo. Então a gente tem que ser contra isso. Aí tu fala até você que é progressista, que é de esquerda, ser de esquerda, mas entendendo o seguinte: a arma de fogo, ela é necessária para que você defina seus próprios ideais, porque o seu tipo de progressismo pode ser perseguido lá depois. A visão de mundo que os que estão lá em cima têm pode ser diferente da sua e falar assim: não, você não é a esquerda correta, então você tem que ser exilado da sociedade, expurgado. Então não pense que isso é só, essa perseguição é para os conservadores ou os direitistas, não. Essa questão, né, de governo e armamento, a gente falando aqui de Mussolini, pouca gente desconhece, mas o que permitiu, que assim, se a gente parar para lembrar da Segunda Guerra, acho que Mussolini é o pior aliado da história para qualquer pessoa, né? Porque assim, o trabalho que Hitler teve de ter que defender Mussolini várias vezes, e muito disso se dá pelo seguinte: Mussolini, em sua época no poder, ele começa a vetar armamento e ele começa a comprar briga com as famílias de mafiosos. Então, principalmente, louco quem, né? Principalmente em Parma. Então, assim, a gente sabe, né, que os mafiosos sempre andaram armados. E eles foram uma das maiores ferramentas das forças aliadas, né, conseguirem ter o sucesso invadindo a Itália, inclusive o próprio Brasil, porque é o seguinte: eles conheciam as rotas e facilitavam as armas. Então, assim, eles usaram uma segunda defesa. Então, muito do não avanço da época ali do Partido Fascista se deu pelos mafiosos. Isso é tão verdade que a gente pode ver que, algumas décadas depois, o crescimento de mafiosos nos Estados Unidos, porque assim, muitos deles saíram, né? Então o governo americano, pela ajuda, meio que fez uma vista grossa. Tipo assim: a gente vai fingir que vocês não estão fazendo nada aqui em Nova York. A família de vocês nos porque vocês ajudaram lá. Então, assim, essa questão de armamento, é por isso que o Estado é contra armamento, né? Porque é o ponto fraco dele. Entendi. Gente, então, falando um pouco sobre a questão cultural brasileira, a gente sabe que o Estado brasileiro, desde a época colônia, nunca foi a favor do armamentismo. Diferente do Estado americano, que lá está na segunda emenda dos caras, que todo mundo tem acesso. Não, eles garantem não somente o acesso, mas eles garantem as milícias armadas na Constituição. Grupos armados. E aqui no Brasil é vedado. Você não pode ter milícia armada no Brasil, não. É proibido na lei, na Constituição, inclusive. Sobre essa questão cultural, desde a época da colônia, que era proibido a confecção de armas aqui em território nacional, com medo de uma revolução, né, armada, com independência da metrópole. Me fala um pouco sobre essa cultura brasileira e esse não. Porque assim, é o debate, né? Os brasileiros não gostam de armas, mas disseram não no referendo. Então, peraí, vamos conversar um pouco, vamos entender, na sua opinião, por que disso? Falando sobre os Estados Unidos, você citou no início, lá a independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra se deu por milícias armadas. A independência do Brasil também. Também. Milícias armadas. Milícias armadas. Lá se deu por conta disso. Se não fosse essas milícias, até hoje era uma expansão da Inglaterra, vamos dizer assim, né? No Brasil também, e maior parte veio aqui da Bahia. A maior parte da milícia armada para a independência veio da Bahia. Baianos, presta atenção. Veio da Bahia. E assim, é uma cultura de que votou não, né? No referendo. E vocês querem se proteger. Só que com o passar do tempo, infiltrado na universidade, escolas, foi implementando isso na cabeça de pais. Minha mãe mesmo, quando ela viu a primeira vez minha arma, minha mãe quase desmaiou. O que é isso? E não sei o quê. Não é assim, gente. A arma não dispara sozinha, ela não vai atirar só. A arma não mata ninguém. A arma não mata ninguém. A arma não mata ninguém. Quem mata é a pessoa que vai puxar o gatilho. A pessoa pode pegar uma caneta, um garfo, uma faca, um martelo. Martelo tem na cara de todo mundo. Exato. Uma faca de serra. Pra que pior que uma faca de serra? E você anda escondendo, botando em cofre? Não. Então, assim, essa cultura foi implementada. E o que eu tento passar para minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos. Ontem mesmo, eu estava manuseando a minha, limpando. Ela, papai, deixa eu ver. Eu falei, claro, logicamente, toda sem munição, fria, sem risco algum para ela, sem carregador, para que não houvesse algum acidente. Pode responsabilidade. Exatamente, já ensinando ela como manusear. Isso é um fator que vai diminuir a curiosidade dela de tentar pegar escondido que você mostrou. No futuro ela querer... Não, meu pai não deixa, só com ele. E
se for pegar, saber como manusear. A minha fica em casa, fica desmuniciada. Por quê? Para não ter risco de ter algum acidente. Ela pegou na mãozinha, segurou, falou, aqui é o gatilho, não pode colocar o dedo aqui. Você pode segurar, mas o dedo aqui não pode. Ela, então tá bom. Pegou, olhou, pronto, papai, pode guardar. Eu já estou implementando uma cultura na cabeça dela que arma não mata, que arma não faz isso. Ela precisa da arma. E ela precisa da arma. Hoje a gente vai pro clube, eu levo ela pro clube de tiro. Ela, lógico, ela não vai disparar porque ela não tem idade para isso, mas quando ela tiver, ela vai disparar. Ela vai lá, tem um local bacana pra família, enquanto a gente tá lá tirando dentro do stand. Mas assim, ela já tá inserida nesse meio. E quanto mais você inserir as crianças, os jovens, nesse meio, mais vai caindo essa falácia, né? Essa peixa, né? Exatamente. Sobre que arma mata, que arma é perigoso, e não é assim. Tem que deixar claro, a gente tem que botar os pingos nos is. Galera, arma não mata ninguém. Pessoas ruins matam pessoas. A arma é uma ferramenta de defesa. A arma por si só não dispara. Quem dispara é um indivíduo com intenções ruins, querendo tomar o patrimônio da pessoa. Então você só consegue parar essa agressão de um homem ruim usando arma se você, um homem bom, tiver uma arma. Porque o Estado ele não vai estar em todos os lugares. Assuma suas responsabilidades como indivíduo. Você tem que saber disso, ter entendimento disso. E é por isso, Titão, que a cultura armamentista é importante, porque às vezes o cara aqui, ele não está armado, mas o vizinho está. E isso é muito comum nos Estados Unidos, não é? É a dissuasão. Porque o cara vai assaltar aqui, o vizinho viu, passa de fogo. Na Flórida, 2 milhões, só na Flórida, 2 milhões de pessoas têm porte. Na Flórida, não é o Texas, não. Não é posse, é porte. Não. E não é o Texas, não que é o Texas, Texas, né? É a Flórida. 2 milhões de pessoas têm porte. É mais do que o Brasil, né? Se você pegar o CAC. Um estado americano. Mas porte, né? Aí o pessoal, mas os Estados Unidos tem 10 mil homicídios. Os caras têm 300 milhões de habitantes, é 50% maior do que o Brasil. Reparem, os caras têm 10, 11 mil homicídios por ano. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes menos que lá, e temos 40 mil homicídios. E a gente não pode ter arma para portar, não. Ninguém pode, nem o civil pode hoje. Não. Nem com o Bolsonaro não podia. Só mediante... Quem tem porte só mediante a sequestro. Quem foi sequestrado, algo do tipo, para defender sua vida. Então, mediante isso é muito difícil conseguir um porte. É arma? A arma, pessoal, é uma ferramenta. Não deixe, não permita, não aceita que tire sua ferramenta de defesa por medo. A mídia ela gosta de vender muito essa questão, né? Tanto nos Estados Unidos como agora aqui no Brasil, né? Teve esse último caso aí do Espírito Santo, que invadiram a escola. Então, não, o menino pegou a arma do pai, fez isso, aquilo. Agora, assim, nunca é ressaltado na mídia por que é tão fácil entrar dentro de uma escola pública, né? Ou uma escola estadual. Por que muitas vezes as fechaduras estão quebradas, portão enferrujado, buraco na parede. Eles escondem os verdadeiros problemas. Exato. Por que não tem, tipo assim, geralmente as escolas estão porta aberta, né? Qualquer um pode chegar lá, não tem um porteiro, não tem um vigilante treinado. Às vezes tem um carinha ali, funcionário público encostado, não deu certo em lugar nenhum, fica lá, vai, gasta seu tempo lá. Então, assim, é muito fácil. Então, tá lá o professor, muitos professores, né, que influenciam também nessa questão do não armamento, estão lá desprotegidos. Um pai que às vezes não tem como defender seu filho em casa, né? Porque não pode ter uma arma. Na escola também o filho está totalmente desprotegido porque está à mercê de agressores, né? Então, assim, os reais problemas sempre são passados panos por mitos, né? Tipo assim, não, pegou perigo é porque o pai do menino tinha uma arma e conseguiu. E esse episódio do Espírito Santo que você falou aí, Cão, pra você ver, José Sarney, que era o presidente do Senado na época que aconteceu esse episódio, sabe o que eu tô fazendo? Vamos refazer o referendo, porque olha pra você ver como esses caras são maldosos. Isso é canalha, eles queriam aproveitar desse momento, de uma situação, para refazer o referendo, para ver se a população... Só que eles iam passar vergonha de novo, não fizeram. Então, assim... Pode falar, Tito. Teve citar 3 casos que houve nos Estados Unidos. Um foi de um jovem foi efetuar um crime desse no cinema. E aí ele saiu da casa dele pra fazer um massacre no cinema. Só que da casa dele pro cinema tinha um cinema de 2 km, que ele levava 5 minutos pra chegar. Ele foi num cinema que demorava 20. Por quê? O cinema de 2 km, você podia entrar armado. Não era Free Zone Gun, né? A Free Gun Zone, né?
Que você poderia andar armado, então ele... Não, esse aqui eu não vou, pode ter gente armada. O outro, era proibido você entrar. Era uma zona livre de armas, né? Então você não poderia entrar. Ele foi lá e fez um massacre. Matou inúmeras pessoas dentro do cinema. Aí foi fazer esse estudo. Por quê? Porque ele sabia que nesse aqui não teria pessoas armadas que poderiam. Teve outro caso, que foi em uma igreja. Estava tendo um culto na igreja, e aí chega um com calibre 12. Ele deu o primeiro disparo. No segundo disparo, quando ele foi dar, levantou um senhor de 56, 57 anos e efetuou um disparo e cessou a agressão desse agressor. Porque na igreja tinha 4 pessoas que estavam armadas. Então conseguiu cessar. Se não tivesse ninguém, ia ser uma chacina, né? E outro caso, teve um jovem de 18 anos, que eu não lembro o estado agora, que só poderia ter a partir de 21. E nessa semana tinha autorizado para 18 anos que poderia portar arma. Ele comprou, aí teve um meliante, estava uma agressão em uma escola, ele se escondeu de trás do poste, efetuou 3 disparos, os 3 ele conseguiu acertar no criminoso e cessou a agressão, que o cara ia fazer uma chacina também na escola. Por conta de uma semana que mudou a legislação lá. Se não tivesse mudado, ele não estaria armado, a tragédia teria acontecido. E alguns ouvintes, se algumas pessoas estão assistindo, podem falar assim: que nada, Vinícius, que nada, Tito, que nada, Rodrigo. Se liberar arma de fogo, vai virar um bang-bang. Pessoal, até 1997, o porte de arma de fogo não era criminoso, não. Não era crime até 97, era uma contravenção penal apenas. Tinha bang-bang antes de 1997 aqui no Brasil? Era o famoso não dá nada, né? Você podia andar armado e não dava nada. O cara, você é apreendido, tá? É uma simples contravenção penal, não era que nem crime. Até 1997. Olha como esse argumento é falacioso, porque as pessoas não acompanham, não estudam a história. Aí, não, 97 está muito longe, vamos mais recente. Eu trouxe aqui esse dado no início do programa. Os CACs saíram de 100 mil no início do governo Bolsonaro e até ano passado foi para 800 mil, 700 mil pessoas que podiam comprar um fuzil T4. 5,56, calibre 5,56. E cadê o Bang Bang? Cadê o Bang Bang? Não, me fala assim, pesquisa pra mim aí. Como é que tá os homicídios no ano 2022? Diminuiu. Até porque, Vinícius, quem faz dentro da lei sabe a dificuldade que é, o preço, o custo que é, não é barato. E se você fazer alguma coisa, você vai pagar. Porque a arma tá no seu nome, você perde tudo. A arma tá no seu nome, vai conseguir pegar você tá dentro da água, vamos dizer assim. Tito, é um amigo meu, ele deu um procedimento, entrou no processo para pegar o CR junto comigo. Só que ele acabou acomodando e tal. Isso em 2020. Até hoje ele não pegou. É demorado, pessoal, é custoso. Não é qualquer um que tem acesso, não. Quem quer andar na lei, né? Quem quer andar na lei. Agora o vagabundo... Vai ali, ó. O criminoso, ele não vai comprar arma legal. É lógico. Ele vai... Para quem ele vai registrar, né? Primeiro, como é que ele vai comprovar... como ele fala? Ocupação lícita. Entendeu? É uma série de coisas que você precisa provar. Antecedente criminal. Então, nessa questão do armamento, tem muita coisa, muitos assuntos, né, Tito? Tem a questão do esporte, que a gente tem que falar. Não, o esporte tem que ser influenciado, tem que falar para as pessoas participarem. A questão da arma de fogo para você proteger sua casa, proteger sua família, proteger sua integridade física. E a arma de fogo para você proteger seu estilo de vida. Que é como os americanos, para ele, a arma de fogo, antes de ser uma proteção até, acho que do patrimônio dele, é uma proteção do estilo de vida dele. Aconteceu um episódio... É o símbolo de liberdade, né? Se eu não me engano, foi no Texas, então. Tava tendo um exercício militar com as forças federais no Texas. Vou fazer aqui no Texas, né? Aonde? Os texanos falaram, rapaz, isso tá estranho. Essas forças federais aqui no meu território, o que o governador texano fez? Mobilizou a força estadual para cercar o exército americano que estava em território texano. Você entende a descentralização de poder? O ceticismo que aí... Conservador é cético. E também tem a questão da tradição, da cultura, né? Ele nunca vai confiar no Estado 100%, ele vai sempre pé atrás. Eu confio em mim mesmo, nos meus. Isso. Eu conheço. Então você vê que como o armamento está muito ligado a essas questões. O pessoal está dando a nossa hora. Foi um papo assim, muito bom. Eu espero que vocês aí, nossos ouvintes, nossos telespectadores, tenham entendido, compreendido. E
nem que vocês tenham aceitado, mas plantamos uma sementinha de, poxa, será que é isso mesmo? Vou pesquisar. Se isso aconteceu com você, que é cético com armamento, para mim já estou satisfeito. Porque a gente precisa disso, pessoal, de questionamento e sermos céticos quanto à benevolência estatal. E também eu gostaria de introduzir aqui um pouco rapidinho, 2 minutos, sobre o tema do nosso próximo programa, que vai ser sobre inteligência artificial. Você sabe como é que está o boom, né? A nova revolução da inteligência artificial. A gente vai trazer um novo convidado aqui para falar sobre esse assunto, o Vitor, e já confirmou a presença. Então, me fala aí, você está pesquisando alguma coisa sobre a inteligência artificial? Você acha que é bom, que não é? Sim, eu trabalho praticamente com inteligência artificial, né? Porque eu sou design gráfico, né? Como profissão, então eu uso bastante e, para falar a verdade, tem facilitado muito a vida da gente. Às vezes você procura uma imagem específica, você vai lá com inteligência artificial e você consegue realmente achar aquilo que você precisava. Antes não, eu perdia 5, 6 horas montando uma imagem que hoje eu só digito lá, já aparece. Facilidade. E você, Caon? Você tem que falar sobre o assunto? Rapidinho. Não, concordo totalmente. Assim, a gente vê muita especulação, às vezes é muito terrorismo, né, sobre o que a inteligência artificial pode fazer. Mas eu vejo que, assim, é uma nova oportunidade e é uma nova ferramenta que, assim, mais ágil. Eu vejo no atual cenário, né? Então, antes uma pesquisa, como você citou, né, que a gente levava ali 3 horas, você tendo que abrir links para você ler, agora você já tem de imediato. Então, assim, você passa menos tempo. Então, eu acho que é algo totalmente favorável. É mais um facilitador para uma nova forma de produzir riqueza também. Entendi. Então, pessoal, vamos esgotar o assunto por hoje. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes as pessoas que estão assistindo no YouTube. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter aqui vocês com a gente hoje, nesse dia de sábado. Sábado que vem tem mais. E antes que eu passar a voz para os participantes aqui do programa, para despedir, eu gostaria de desejar um feliz aniversário ao meu pai. O aniversário dele foi ontem. Sou Edil Frank Ávila da Silva. Parabéns. Muitos anos de vida para o senhor e tudo de melhor sempre. Pessoal, fiquem com Deus. Titão? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, né? E deixar um pedido. Vá ao clube, conheça esse mundo do tiro, esse mundo das armas de fogo, para tirar essa trava que foram colocadas nos nossos olhos. E uma frase que eu gosto de dizer: eu prefiro ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Muito bom. Desejar um final de semana a todos os ouvintes, um bom final de semana, né? Também um abraço especial para minha namorada Bruna e toda a sua família que está escutando novamente o programa. Também um abraço para seu pai, o grande Frank, que está fazendo mais um ano de vida. E um feliz fim de semana a todos. Pessoal, fique com Deus e até sábado que vem.